Então, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à introdução do tempo do Advento. É sempre uma alegria muito grande poder apresentar para vocês de maneira sucinta a teologia, a espiritualidade e a ritualidade dos tempos litúrgicos. Especialmente aqui, a gente vai fazer do tempo do Advento. Estamos começando o ano novo, o ano litúrgico da vida da igreja. E é bom sempre lembrar, a igreja ela recebe cada tempo litúrgico como um grande dom. Acho que cada tempo litúrgico e todo o ano litúrgico, os tempos e o ano litúrgico, ele está em torno do domingo. Aí não tem o que fazer, não tem o que mudar. Ele foi dado como um dom, como um presente para a vida da igreja. Por isso, cada tempo litúrgico, a gente trabalha a dimensão do domingo. Isso pode ser na quaresma, no tempo comum, no tempo da Páscoa. A centralidade vai ser sempre o dia do Senhor. E é por isso que a gente divide o tempo do Advento no primeiro domingo do Advento, segundo domingo do Advento, terceiro domingo do Advento e quarto domingo do Advento. Quer dizer, em cada tempo nós somos conduzidos pelos ritos, orações e leituras para aquela realidade que pertence ao mistério de Cristo que celebramos em cada tempo litúrgico. Então, vai ser a ritualidade, digamos, a dimensão da liturgia da palavra. Podemos também dizer toda a parte dos cantos, que vai orientando a gente para esse mistério. Tudo isso tem um grande sentido, porque aponta para o mistério que aí é celebrado. Então é com alegria que a gente vai assim adentrar agora na exposição, digamos assim, mais teológica, mas também espiritual e ritual do tempo do Advento. Então, o primeiro ponto que eu vou elencar é escutar a natureza. Este elemento, ele nos fala do significado do Advento. Antes mesmo dos gestos litúrgicos, é a própria natureza que nos fala. Por exemplo, nesse tempo de Advento, aqui no Brasil, é o tempo do verão. E em algumas regiões do Brasil, por exemplo, no Norte, Centro-Oeste e também aqui no Nordeste, em alguma parte, é o tempo da temporada das chuvas. Já na Europa, por exemplo, é o período de outono e inverno, quando os dias ficam cada vez mais curtos, a escuridão parece prevalecer sobre a luz e a natureza parece cochilar e morrer. A gente recorda também a própria caatinga aqui nos sertões do Ceará, mas em todos os estados onde ela está presente. Nesse período, ela está no auge do seu dormir. A palavra caatinga quer dizer mata branca. Então, nesse período, a mata aparentemente toda esquelética, mas ela está dormindo na expectativa, na espera de uma chegada de uma chuva. Uma vez que chegam as chuvas, do dia para a noite, toda a natureza, toda a vegetação da caatinga, que parece que estava morta, acontece uma explosão de brotos e do verde que toma conta assim da natureza. Então, a própria natureza, os elementos naturais que encontra assim com facilidade em nossos ambientes, sobretudo na zona rural, fala para nós desse advento, dessa chegada, dessa expectativa e dessa esperança. Antes mesmo dos textos bíblicos, da ritualidade própria do advento,
a própria natureza se encarrega de passar para nós uma grande mensagem. A mensagem da expectativa, a mensagem da esperança. Então, depois de escutar a natureza, nós somos convidados e convidadas a escutar os textos litúrgicos, que é de uma riqueza, né? Sobretudo, os textos que estão presentes aí, escrito ao longo dos séculos, depois adaptados, traduzidos, passam por reformas, né? No missal romano. Então, é interessante que durante o tempo do Advento, especialmente nesse tempo, a gente dê bastante atenção o que está escrito aí, né? Sobretudo, quem vai proclamar, quem vai fazer a leitura desses textos, das orações, né? Então, ficar atento, porque esses textos litúrgicos que estão aí no missal romano, eles guardam para nós o sentido do Advento. Neles, nós descobrimos a dupla natureza do tempo do Advento. Interessante, né? O Advento, ele olha para o passado, mas também está no presente e olha para o futuro, nessa expectativa vigilante da vinda do Senhor. Então, além das leituras bíblicas, que daqui a pouco a gente vai falar, se a gente der bastante atenção às orações de coleta, né, aquela oração inicial da missa, se a gente prestar bastante atenção nos prefácios, né, na oração eucarística, todos eles e todas elas, né, as orações, sempre vai falar dessa dupla natureza do tempo do Advento. O Cristo veio, se encarnou, mas virá. Celebração do Advento é sempre a celebração daquele que há de vir. É sempre uma expectativa, é sempre uma esperança. E a gente consegue dizer assim, é graças ao cristianismo que foi lançado na humanidade a dimensão da esperança. Pois nós, na nossa liturgia, nós sempre trabalhamos um Deus que vem, um Emmanuel que se encarna em nossa humanidade, que arma a sua barraca, a sua tenda em nosso meio. Então o Advento tem uma dupla natureza, entendeu? As 2 primeiras semanas nos lançam para a escatologia, né, para os fins dos tempos, em que o Senhor virá para julgar a humanidade, e as 2 últimas semanas a gente orienta o nosso olhar, a nossa ritualidade, as leituras para a encarnação de Jesus em nosso meio, tendo aí como figura principal a Virgem Maria, aquela que deu sim a Deus para que, de fato, a humanidade fizesse a experiência da esperança, a experiência da salvação, a experiência de ser redimida e assim chegar à igualdade com Deus, né? A redenção plena. Graças a Jesus na sua encarnação. Uma outra dimensão é escutar a palavra. O tempo do Advento é um tempo propício para uma escuta mais atenciosa, podemos dizer, mais orante da palavra de Deus, em especial dos textos litúrgicos, né, que a Igreja apresenta como itinerário espiritual, litúrgico, podemos dizer assim, para o tempo do Advento. E o interessante é que as leituras contidas no lecionário, assim como os textos litúrgicos que estão no missal, aqui é no lecionário, agora são as leituras bíblicas, ela não esconde as 2 dimensões, né, dessa realidade de Jesus, que é a escatologia, essa expectativa da segunda vinda, e a celebração da sua vinda histórica na encarnação aqui em nossa terra, em nossa humanidade.
Então é só ficar bastante atento. As 2 primeiras semanas do Advento, as leituras bíblicas, elas nos apontarão, especialmente nos Evangelhos, para a segunda vinda. Já nas 2 últimas semanas, especialmente nos Evangelhos, a gente vai tratar mais da encarnação de Jesus, né? O texto da Anunciação, o texto do nascimento de João Batista. E também é interessante que durante o tempo do Advento, nós teremos a presença do profeta Isaías. Ele, como dizia a tradição cristã antiga, ele era um cristão sem saber, né? É ele que vai trabalhar, sobretudo no exílio, né? Os textos exílicos que apresentavam essa expectativa da volta, do retorno. E a gente lê com chaves cristãs e a gente vai dizer que Isaías já falava de Jesus, já falava de sua vinda. Então é um tempo bonito, onde poderemos assim aprofundar e amadurecer a nossa caminhada cristã, a nossa peregrinação nesse caminho da esperança, né? Celebrando aqui o jubileu também da esperança. A gente pode ter um advento mais amadurecido, mais consciente, escutando mais a palavra que o Senhor revelou para nós. Por fim, a dimensão do celebrar. Então, que esse tempo do Advento seja um tempo onde as nossas celebrações, elas precisam ser mais preparadas, no sentido de fazer com mais consciência, dar bastante atenção à palavra, né, para que de fato a expressão proclamada da palavra de Deus seja expressão da vida, seja a expressão da presença do Senhor que nos fala. Daí toda a preparação é pouca nesse sentido, para que de fato a assembleia que chega para participar desse mistério, de fato ela encontre um repouso, encontre com a oração, né? Eu costumo dizer que toda celebração é uma oração, que nossas liturgias seja não um espaço de uma ritualidade seca. Às vezes faz tudo muito certinho, mas às vezes é muito seco, porque falta o óleo do silêncio, falta o óleo não só da lamparina, mas falta o óleo da espiritualidade e da mística. E associado a esses elementos que eu estou falando, entrou, assim, de maneira muito sadia, a coroa do Advento, que não é da tradição assim católica, mas a coroa do Advento, ela enfatiza o tema da luz, que aumenta a sua plenitude no encontro com o Senhor, que vem iluminar as trevas e as noites da humanidade. Então, que nas nossas celebrações, sobretudo no início de cada celebração, se na sua comunidade celebra no sábado, né? Às vezes tem a tradição de celebrar nas paróquias, né? Começa às vezes com a missa de véspera. Então seria interessante dar bastante ênfase ao acendimento, fazendo valer muitos refrões contemplativos que foram produzidos ao longo do tempo, que ajuda a completar esse rito de acendimento das velas, né, da coroa do Advento. Também nesse tempo litúrgico, do tempo do Advento, um pouquinho menos rigoroso do que a Quaresma, nós somos convidados a ter uma decoração mais sóbria, tá certo? Guardando assim a expectativa e de uma ornamentação mais a rigor para a celebração do Natal do Senhor. Então, que a gente, celebrando este Advento, aumente em nós a expectativa da vinda do Reino de Deus. Esse que, ao mesmo tempo, é Jesus, né? Jesus anuncia o reino e, ao mesmo tempo, ele é o reino de Deus. Em que sejamos homens e mulheres renovados e renovadas por essa presença tão bonita, tão divina, tão humana que a gente celebra no Natal, né? Na tradição antiga se dizia: quem vê Deus morre.
e a gente pôde contemplar, a gente pôde apalpar, né, como diz o prólogo do 4º Evangelho, a presença de Jesus. Mas ele chega como uma criança. De fato, Deus se esconde numa criança. E essa criança que nasce numa manjedoura, no espaço de pobreza, para que todas as pessoas tenham acesso à salvação. Desejo para vocês uma feliz preparação para o Natal do Senhor.